ele realmente destinou pessoas para o mal, né? Então, não me parece muito prático, coerente. Não só, eu sei que existem muitas boas razões do calvinismo, né? Mas eu não vejo isso na coerência prática do dia a dia. Outro dia a gente discute pela enésima vez essa questão da eleição da salvação ou a ausência dela, né? Mas hoje a questão é o destino, quer dizer, Deus define o que vai acontecer com as pessoas. Por exemplo, o Júlio Maria Rodrigues Guimarães Júnior, lá da cidade de Abre Campo, em Minas Gerais, ele diz assim: se o destino existisse, não seria nessa pregação do Evangelho. E pior, nós seríamos bonecos nas mãos caprichosas do Criador, o que seria um contraste com a benevolência e misericórdia que são atributos do nosso querido Pai. Acredito sim que de forma direta ou indireta Deus pode atuar nas nossas vidas, mas respeitando o nosso livre-arbítrio. Cabe a nós aceitar o chamado divino, aceitando a Jesus e mudando de vida, passando a viver uma vida de santidade segundo a Bíblia. Bom, reverendo Fernando, essa é uma acusação extremamente recorrente contra o calvinismo. Qual é o nome do colaborador? Júlio Maria. Júlio, eu queria dizer para você que você é bem-aventurado pelo fato da Bíblia nos dar um destino. O livro de Apocalipse é a prova maior de que existe um destino. Não é? Se a história estivesse em aberto, qual a segurança que você, Júlio, teria de que o diabo vai ser derrotado no final? Qual a segurança que você teria de que Jesus vai voltar se a história está aberta? Então essa para começar, é uma coisa que a gente tem que, é importante ser colocada, porque isso é para a nossa bênção, para a nossa segurança. Tá? E outra coisa que foi dita a respeito da liberdade, né? Tem um provérbio que diz assim, que Deus criou todas as coisas para os seus devidos fins, até o perverso para o dia da calamidade. Então, o fato de Deus eleger, ele está sobre um outro fato, de que todos são condenados. Às vezes passa pela nossa cabeça de que existe uma certa neutralidade do ser humano, ele nasce neutro. Então, depois de desfrutar dessa neutralidade, ele vai escolher entre o bem e o mal, entre o caminho de Deus e a conversão e o caminho das trevas. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que todos nós, inclusive você, Júlio, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus não seria absolutamente injusto se cada ser humano que nascesse, crescesse, vivesse, morresse e fosse para o inferno. Deus não seria injusto. Desses todos condenados, Deus resolve eleger um povo para si. Ele fez isso no Antigo Testamento, elegendo Israel. Israel entrava no meio dos outros povos e Deus dizia: mata todo mundo. Vocês são meu povo escolhido. Eu sei que isso pode parecer um pouco forte, porque a nossa cabeça tende a colocar o ser humano como centro, mas coloca Deus como centro. Ele é o centro. E a partir dele nós devemos examinar todas essas outras questões. Aí então, esse povo que Deus elege, reverendo, ele traça o destino deles. Vejam só, como eu disse, né? As duas coisas são afirmadas plenamente na Bíblia. Deus é soberano, mas cada um de nós é absolutamente responsável por tudo aquilo que faz. O pecado que eu faço, embora que eu pratico, embora ele esteja já no plano soberano de Deus, o pecado. O que diz o Salmo 139? Todos os meus dias foram escritos e determinados antes mesmo que qualquer um deles ainda houvesse. Mas quem determina esses dias? Pois é, o próprio Deus. Então ele determina que eu vou pecar? Então, aí que está a questão, né? Deus determina todos os atos da minha vida sem ser responsável pelos males que eu pratico. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui. Davi pecou. Davi adulterou com Betseba. Deus chega para Davi, através do profeta Natan, e diz assim para ele: olha, a espada jamais se apartará do teu lar, e aquilo que você fez em oculto com Betseba, eu vou fazer com você, contra você, à vista de todo o povo. No capítulo seguinte, nós temos ali o conselho de Aitofel para o filho dele, Absalão. E aí, então, o que Absalão faz? Ele se deita com todas as concubinas de Davi, à vista de todo o povo. O que a gente está vendo ali? Deus absolutamente soberano sobre o processo. Inclusive um processo que envolve pecado. Olha só que coisa doida. Deus age, Deus é soberano sobre os atos maus de homens maus.
como esse de Absalão, cumprindo o plano dele com atos maus de homens maus. Deus age através de atos bons de homens maus, como Ciro, como Dario. Deus age através de atos maus de pessoas boas. E Deus age através de atos bons de pessoas boas. Então, na verdade, o que a gente vê ali, Deus é absolutamente soberano sobre o processo. Os irmãos de José, eles venderam José para o Egito dizendo que vamos fazer isso porque prevejo que no futuro vai haver uma grande fome sobre a terra. Vamos honrar o nosso irmão caçula para que ele seja governador sobre nós. Vamos então vendê-lo como escravo aos beduínos. É claro que não. Eles fizeram tudo aquilo que o coração deles queria. A maldade, na verdade, era pior. Eles queriam até matar José. Se não fosse o primogênito dizer não mata para que o sangue dele não recaia sobre nossas mãos, ele teria sido morto. Mas Deus soberano sobre tudo isso, José explica para eles: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus converteu o mal sobre o bem. Deus é Senhor sobre todos os atos, o ser humano é responsável sobre tudo, a respeito de tudo aquilo que ele faz. Bom, aí o telespectador está perguntando: pastor Marcelo, o senhor que é professor, explica o que o reverendo Fernando falou, porque ele pregou legal agora. Legal. A questão... É isso mesmo que ele disse? Não creio assim, né? Respeito a posição dele, mas eu não creio assim. O primeiro versículo que ele citou, eu não enxergo dessa forma. Se você pegar outros textos bíblicos, quando Davi estava possesso, né, ou estava atormentado, a Bíblia diz que Saul, um espírito mau da parte de Deus. Então, na verdade, a nossa leitura disso é a permissão. Quando você olha para Jó, Satanás vai falar com Deus e Deus permite com limitações a ação de Satanás. Então, na verdade, há uma permissividade daquilo e uma limitação de Deus para que o mal, no caso Satanás, haja dentro das limitações que a própria palavra de Deus coloca para que ele haja. Mais uma coisa, o fato de Deus conhecer a história não significa que ele designou para o mal. Ou seja, Deus realmente agiu com justiça porque ele é soberano, ele é pai. Então, deixa eu só completar. Então, quando Deus fala com Davi, ele está disciplinando, porque Davi foi levantado, um homem, né, ali ungido e tudo mais, e de repente comete o adultério. Então, o que Deus faz? Ele disciplina Davi, mas isso não quer dizer, na nossa leitura, nossa interpretação, que Deus tenha conduzido Davi ao erro, inclusive o seu filho à rebeldia. E não foi isso. Foi exatamente isso. Não foi o que eu disse. Porque você está dizendo que Deus destinou para o pecado. Que Deus usa o mal para o seu próprio plano que é bom. Isaías 45:7. Eu formo a luz e faço as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Deus, faço as coisas. Embora o mal de Jó tenha sido causado pelo meio chamado diabo, Jó se curva diante de Deus e diz o quê? Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Ou Eclesiastes diz o quê? Lamentações diz também o quê? Que do Senhor procedem todas as coisas, inclusive o bem quanto o mal. Então, na verdade, se Deus não é soberano sobre o mal, a gente vai acabar criando aqui um dualismo. Não, peraí, não estamos discutindo se Deus é soberano sobre o mal. Não. A questão é, onde é que entra a liberdade humana nessa história? Né? De fato, pastor Marcelo, o reverendo mencionou, Absalão vai cumprir sem saber a profecia que Deus havia dado por intermédio de Natã. Sem detalhes, mas ele acaba cumprindo assim até a exaustão, né? Que ele se deita com as concubinas do rei numa tenda armada na porta de Jerusalém. São muitos os exemplos. Por exemplo, quando Deus chega para Israel, para Judá no caso, e fala assim: suscita os caldeus, povo de dura serviço que marcha pela largura da terra, e eles vão acabar, vão destruir. Então o que isso quer dizer? Os caldeus estavam fazendo o quê? Obedecendo a ordem de Deus? Eles estavam obedecendo a ordem do seu próprio coração. Eles queriam ser uma nação. Mas quem então, você acabou de responder. Eles estavam no seu desígnio mal. Deus controlava isso. Mas Deus profetizou isso. Então. Deus profetizou isso. É diferente.
Então, mas você, na leitura calvinista que você coloca, a questão é a seguinte: Deus destinou o homem para o mal, para o inferno. Não, esse é outro debate. Não, mas é para fazer o mal, é para o pecado. Está justificando esse tipo de leitura de Deus. Eu faria uma pergunta, para não ficar muito na teologização, né? Eu faria uma pergunta para o telespectador. O que seria proveitoso para mim, na prática da minha vida, saber ou imaginar que eu sou eleito, que eu vou para o céu? Quer dizer, na minha prática de santidade, na minha prática de evangelismo, na minha prática de vivência com Deus, o que isso realmente pode me ajudar, não é? O quanto isso me ajuda. E aí eu diria o seguinte... eu diria o seguinte... Completamente sabe por quê? Porque Deus não predestinou só os fins. Deus predestinou os meios. Quando Deus fala que Ele tem os seus eleitos, Ele não botou uma plaquinha na testa de ninguém. A pregação é universal. Ele disse: você tem que pregar todo mundo, sem exceção. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Deus nunca me mandou viver por aquilo que é secreto nele. A predestinação, o decreto, como queira chamar, ele está no coração de Deus, na mente de Deus. Essa não é a vontade dele para mim. Ou não é a vontade no sentido de que ele não me mandou viver por ela. Ele me mandou viver pela Bíblia. Então, do que essa é a vontade de Deus. Quer dizer, ela não é proveitosa. Claro, essa questão. Em relação à evangelização, por exemplo, eu posso saber que eu vou ser usado por Deus até o telespectador. Quando você pensa assim: puxa, não vou evangelizar porque não sei o que dizer. Até as suas meias palavras, até as coisas, tudo que você pode dizer é usado por Deus, se a pessoa para quem você for pregar for eleito. Reverendo Fernando, o que o pastor Marcelo está falando é mais ou menos o que a Lia Torres, de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, está perguntando. É o seguinte: se o reverendo acredita que há um destino para o cristão, então por que se esforçar tanto para ser salvo? Se Deus tem tudo preparado, para que precisamos lutar? É isso que ele está dizendo. Se eu souber que eu estou eleito, eu vou viver no bem bom. Mas ninguém se esforça para ser salvo. Aí chegou agora que vai acumular mais. Na verdade, se a salvação é um ato de graça e não de obras, então não existe esforço humano pela salvação. Tá. Existe um esforço pela santificação. A consciência da eleição bem diferente contra a santificação. Pedro fala assim: é através das suas obras, através da obediência, que você vai comprovar que você é um eleito. A vida do eleito, o eleito de fato, aquele que já é salvo, ele comprova a sua fé através das suas obras. Então, se ele não tem obra nenhuma, ele não é eleito. Então a salvação por obra. Não, eu vou ter que comprovar. Não. As obras, ela é o resultado da salvação. Ou seja, se eu olho uma árvore, eu quero ver os frutos. Se aquela é uma árvore de maçã, não pode ter laranja ali. Não, mas então peraí, pastor Marcelo, não entendi essa sua fala. Não, porque ele falou assim, que o eleito vai comprovar pelas obras. Sim, mas o arminiano usa as obras para quê? Sim, não é para conquistar a salvação? Não. É por aqui então? Se eu me decido por Cristo, são obras. É resultado, veja bem. Não, aí também está já. Que isso? Resultado. Veja bem, eu escolho, o Senhor me alcança, a graça me alcança, mas eu preciso decidir, preciso crer. Eu creio que a morte de Jesus é no meu lugar. Quando eu entendo isso, morro com Cristo, Romanos capítulo 6, morro com Cristo para que com Ele também eu vivo. Certo. E aí eu busco constantemente a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, se você olha para as Escrituras, há um apelo à perseverança dos santos o tempo todo. Claro, para que, sem essa perseverança, ou seja, você pega a parábola das 10 virgens, você pega muitos ensinos de Jesus, onde é necessário que você persevere na fé. Aquele que persevera, até a fim será salvo. Claro. Então essa perseverança é resultado de uma experiência genuína, onde eu creio que Jesus me alcançou. Então eu não desconfio que eu sou eleito. Eu sei no meu espírito, Romanos 8,16, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então essa identificação vem através dessa fé, experiência, tomei uma decisão, ando com Jesus e sou responsável. Ou seja, se eu retroceder, a Bíblia diz lá em Hebreus, se o meu justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, eu não devo retroceder, olho para frente, continuo. E então é um processo de um Deus bom que promove uma salvação para todos, mas que aqueles que decidem ir, todos quantos o receberem. Se eu não recebo,
eu não vou. Tá bom. Essa convicção, eu tenho exatamente a mesma. A única coisa que vai nos diferenciar é o fato de que eu entendo que a Bíblia nos mostra que a conversão só é produzida pelo Espírito Santo no nosso coração. Não é uma decisão minha. Não é. Quando chega a ser uma decisão minha, quando eu digo eu quero Jesus, é porque o Espírito Santo já me convenceu dos meus pecados. Não, mas isso não há contradição. A graça preveniente é para todos. A única diferença é que você acredita que é para sabe qual é o alguns. problema? O problema é que parece que isso nos transforma o nosso Salvador num derrotado. Eu vou dizer por quê. Isaías 53 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Agora, que satisfação existe em Cristo se ele morre para todo mundo, mas uma parte desse tamanhozinho aceita? Ah, bom, esse é outro debate. O Rogério Lindner, de Joinville, Santa Catarina, diz assim: sim, o Senhor Deus interfere nas decisões do homem. Prova disso foi em Êxodo, capítulo 10, essa é para o senhor, versículo 27, quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó e esse não os quis deixar ir. Faraó já estava por derrotado. Mas Deus mudou o sentimento de Faraó, mudando a situação contra a vontade de Faraó, por isso precisou endurecer o coração dele, ou seja, a sua decisão foi alterada por força maior, para que as pragas pudessem vir e o povo de Israel vira a crer em Deus. Porque as pragas, na verdade, não era para amolecer os egípcios, era para Israel ver que Deus era Deus. Né? Porque há 400 anos que eles só viam idolatria. A Bíblia diz, abençoe a Jacó e não a Esaú. Então é Deus que diz sim ou não em qualquer situação. E aí? Na verdade, em relação ao Faraó, eu entendo que Deus, no exercício da sua soberania, ele governa a terra. Então, o coração do rei está nas mãos do Senhor, a Bíblia diz. Então, mas isso não é extensivo a todos. Então, os governantes, situações como foi citado aqui pelo pastor Fernando, como Judas, como outras situações que são extremamente ligadas a um plano central de Deus para reger a humanidade, certamente chamados específicos, mas mesmo assim, aí eu digo de Faraó, você falou de Faraó. Sim. Então, nesse sentido, Deus estava dando um exemplo de Israel, e aí eu volto na fala do pastor Fernando, quando ele diz Israel foi escolhido, sim, para manifestar a glória de Deus às nações, que é a mesma função que vem resgatar a igreja para missões, para abrir. Então, na verdade, existe sim uma tensão, e além de tudo isso, a nossa compreensão dessa soberania é limitada, de todos, né? Mas eu creio que a soberania de Deus vai e conduz a humanidade, principalmente nos seus pontos centrais, reis, autoridades, até porque senão acho que ele já tinha destruído a terra já há algum tempo. Bom, Reverendo Fernando, agora para o senhor. Tem uma questão nessa pergunta que eu acho que vale a pena ser resgatada, que o irmão não tocou, que é em Romanos capítulo 9. Né? Os gêmeos, Esaú e Jacó, não haviam sido nascidos, e Deus já havia dito para a mãe dela, o mais velho será, para a mãe deles, né? O mais velho será servo do mais moço. E depois ele vai explicando aquele texto, dizendo que não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus ter misericórdia para conosco. E aí então surge justamente essa indignação. Mas então o que é isso? Somos fantoches? Nós somos seres que não têm vontade própria? E por que Deus reclama? E por que? Exatamente. Aí vem a preciosidade de Paulo. O oleiro, o dono da massa, não tem direito sobre a massa para fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? Então, claro que ele tem. Nós não podemos reclamar. E, aliás, até o ímpio que não aceita Jesus, ele nunca vai querer aceitar Jesus. Então, tadinho do ímpio, nunca vai ter oportunidade. Ele não quer essa oportunidade, ele nunca vai abraçá-la. O caminho dele é destinado à morte, ele caminha para lá, pés apressados. E seria o nosso também. Se não houvesse essa intervenção de Deus através do Espírito Santo na nossa vida e nos tirasse do tremedal de lama, como diz Davi, e nos colocasse os pés sobre a rocha. Tá, agora vamos recuar lá para o Éden, porque o irmão tem mostrado que a liberdade humana, todas as vezes que foi requerida, optou pelo mal, porque nós somos maculados pelo pecado. Quer ver uma pergunta interessante? Quando Deus nos redimir e estivermos na eternidade, nós vamos ter liberdade?
Esse é um tema para o Vejam Só. Aliás, ótimo. Obrigado, que amanhã tem reunião de pauta. Eu não sei se me dá minha comissão. Aliás, por que eu estou perguntando isso? Porque se a liberdade fosse boa, ela seria restaurada na eternidade. Essa liberdade. Nós não vamos ser livres. Você sabe se você vai poder pecar novamente? Claro que eu vou. Claro que eu sei. A Bíblia nos mostra 2 motivos. Porque o tentador externo vai estar preso, que é o diabo, e porque nós seremos plenamente redimidos e não vai haver tentador interno. Então eu não vou ter liberdade de escolher mais o pecado. Mas espera aí, vamos lá. Aí que eu queria chegar, é pior que eu tenho que chamar o intervalo. Você responde depois do intervalo. O homem caído, a vontade dele é viciada. Efésios 2 disse, o senhor mencionou, aliás... Éramos por natureza filhos da ira, inclinados às paixões desse mundo, mortos em delitos e pecados e tal. Tá bom. Mas Adão não. Antes da queda não. Ele era absolutamente livre, não era? E mesmo assim ele escolheu o mal. Exatamente. O que nos garante que nós não escolheremos o mal quando estivermos na mesma condição de Adão antes da queda? Enfim, reverendo, como é que ficou o Adão? Antes da queda ele era perfeito, não era? Ele tinha liberdade total. Sim. E aí ele escolheu o mal. Em primeiro lugar, vamos definir o que é perfeição, tá? Perfeição, não existe nenhum atributo humano que chegue ao tamanho do atributo divino. Ou seja, o ser humano pode amar, mas nunca vai amar como Deus ama. Então ele pode ser perfeito, mas nunca vai ser perfeito como Deus ama. Semelhante. Existe a semelhança, exatamente. Né? Então quando a gente fala de perfeição, a gente tem que logo pensar no destino. É perfeito para alguma coisa. Por exemplo, eu posso estar perfeitamente vestido para ir no programa, mas se eu fosse à praia, não seria uma roupa perfeita. Então é uma perfeição ligada a um propósito. Então Deus criou todas as coisas e viu que era tudo muito bom. Ok. Deus criou Adão e deu a ele aquilo que a gente pode chamar de livre-arbítrio, que é capacidade de escolha contrária à própria natureza. Ele tinha uma natureza santa e Deus deu a ele condição de escolha contra a própria natureza, através de um agente que era o tentador externo, a serpente, o diabo que estava no jardim. Certo? Então aí você vai me perguntar como é que isso não vai se reproduzir na vida eterna? Pelo fato de não haver o tentador externo. Não vai haver. E o tentador interno, que é a nossa própria carne, hoje em dia nós somos tentados pela própria carne, ele também não vai existir, porque seremos plenamente redimidos. Então aí podemos ter a segurança do desfrute eterno da presença de Deus, sem a presença de nenhum outro mal, porque o diabo já estará julgado nesse tempo. Muito bem. A repórter Carla Viana foi ao Shopping do Povo e fez a pergunta tema do programa de hoje. Vejam só. Quem escreve a nossa história? Nós mesmos ou Deus? Deus. E por quê? Porque Ele toca no coração a resposta certa para cada um de nós. Somos nós. Agora, eu posso dizer que posso ficar em cima do muro em parte porque algumas coisas na nossa vida, ou quase todas, tem que participar Deus também. Eu acho que nós somos coautores da história. O autor principal é Deus, é o motivo da gente estar aqui. Eu acho que ele ele faz a introdução da nossa história, dá os caminhos que a gente deve seguir, os certos e os errados, e aí depois ele deixa a caneta em nossas mãos para que a gente conte o resto da história. A partir do momento em que entregamos a vida a Deus, Ele escreve a nossa história, que é o que deve acontecer. Eu acho que nós mesmos. E por quê? Porque às vezes a gente esquenta a cabeça, toma alguma atitude, toma alguma decisão, e isso gera consequências. Depois você repensa, vê que você está agindo errado, volta atrás, às vezes dá para consertar, às vezes não dá. De qualquer jeito, é muito cômodo pôr a culpa em Deus. Ai, Deus quis assim, não é? Às vezes foi uma atitude que devia ter buscado a Deus, devia ter orado. Então não somos nós mesmos responsáveis, sabe? À luz de tudo que nós ouvimos aqui nessa entrevista, vou fazer a mesma pergunta para os dois debatedores. Vou começar pelo pastor Marcelo Souza, da Igreja Verbo da Verdade. Pastor Marcelo, quem escolhe ou quem definiu a pessoa com quem eu iria me casar? Eu ou Deus? Segunda pergunta, quem definiu quantos filhos eu teria com essa mulher ou com essa pessoa? A natureza ou Deus? Eu creio que foi você e a sua esposa. Vocês decidiram se casar, decidiram ter filhos. Né? O número de filhos também foi nosso. Também, sem dúvida. Deus não participou de nada? Não. O que Deus participa é conduzir a sua vida, te levar à santificação e até mesmo mostrar algum propósito em tudo isso, no sentido de, com a tua família,
servir a Deus na igreja, enfim, os propósitos maiores. Mas as suas decisões, eu não acredito que Deus realmente diga, é essa daqui, né? Tá, a decisão de casar, tudo bem, eu entendi. Agora, eu queria ter, por exemplo, 5 filhos e só consegui ter 2. Então a decisão não foi minha. Eu tenho uma intervenção de Deus, por exemplo, no caso de uma pessoa que não pode ter filhos, busca Deus, ora a Deus e ela é curada, ou enfim, ela consegue superar aquela dificuldade. A gente vê propósitos claros de Deus nas Escrituras também nesse sentido, não é? Mas eu queria 5, só tive 2. Então eu podia ter filhos, e tive. Sim. Mas não tive os que eu queria. Foi o acaso que definiu que eu teria só 2. Não foi Deus que determinou, não, você só vai ter 2 filhos. Pode ser Deus, se de repente ele tem um projeto específico para a tua família. No caso particular, não na regra. Mas não na regra geral. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Então, deixa eu ver se eu entendi. Deus, então, ele está interessado e governa soberano sobre as coisas macros. As coisas micros, as coisas que fazem parte do universo micro, elas competem à minha soberania, é isso? A sua liberdade. Ao meu livre-arbítrio. Ok. Será que os fios de cabelo da minha cabeça são pequenos demais para Deus conhecê-los? Não são pequenos. Não são pequenos. E por que então a Bíblia fala, quando fala sobre a soberania dele, que até todos os nossos fios de cabelo estão contados, nenhum deles vai cair se não for da vontade de Deus? Jesus que falou. Sim, ele Isso conhece. não significa que até as pequenas coisas fazem parte da soberania dele? Fazem parte da soberania, mas ele não destina isso. Então, sabe Isso por quê? é diferente. O grande problema que eu vejo é que existe um processo de escolha. Ou eu tenho que escolher que Deus é plenamente soberano sobre tudo e sobre todos, ou eu tenho que admitir que essa soberania vai parar em certo lugar e começa a minha Então liberdade. responde a minha pergunta. Olha Quem aqui. escolheu com quem você ia casar? Tudo bem, antes disso, deixa eu só ler um texto aqui que eu acho que é muito interessante, que ele fala dessas duas coisas juntas, sobre a plena responsabilidade humana e sobre a plena soberania de Deus. Veja só. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que ele está falando? Ele está culpando Herodes, as autoridades romanas, pela morte de Jesus, e está falando, vocês são culpados por tudo isso, muito embora Deus já tenha predeterminado que tudo isso viesse a acontecer. As duas coisas são verdadeiras. Então eu vou atribuir isso à minha própria vida. Quem escolheu com quem eu vou me casar? Eu escolhi, mas Deus escolheu. Quem escolheu quantos filhos eu vou ter? Eu escolhi, mas Deus já havia escolhido. Então, esse é o problema. Eu sou plenamente responsável, mas isso não anula o fato de que Deus é plenamente soberano. Você concorda que isso é irracional? Eu concordo que existem coisas que vão além da análise humana, não é? Mas o que aconteceu, por exemplo, quando Paulo, depois de Atos 9, ele continua até o capítulo 12, falando sobre essas coisas. Ele termina o capítulo 11 dizendo o quê? Estão pirando. Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro lhe deu para que ele fosse restituído. Aí então o que ele faz? Se rende à Senhora. Glória então é somente ao Senhor. Eu não entendo mais nada. É o Senhor que é glorificado. Então, mas esse é o problema. Quando entra uma contradição, aí vale. Não é uma contradição. Não, mas isso é o problema. A soberania de Deus e a sociedade humana não são contradições. Talvez exista uma dificuldade minha de poder sintetizá-las juntas, mas elas estão juntas na Bíblia. São as duas plenamente afirmadas. Então, mas exatamente. Nesse ponto, eu acredito que nós concordamos. O único detalhe é o seguinte: o calvinismo, representado aqui, ele determina, e no arminianismo ele conhece. Veja só, eu não estou usando rótulos nenhum. Deus conhece, e não é porque ele conhece, ele sabe de todas as coisas, é que ele determinou que o homem deveria ser assim ou assado. Ele usa situações ruins, e aí eu volto para o tema, né? Ele usa situações ruins, aí vem as tribulações que fala lá em Coríntios. As tribulações vêm também para me aperfeiçoar, vêm também para me desenvolver. Isso Deus usa as situações difíceis, perseguições, assalto, enfim, tantas coisas ruins, doenças, para me aperfeiçoar. É verdade
E é por isso que Deus criou o universo e a humanidade com tanta complexidade, não é? Então, eu não vejo algo linear. Deus fez, Deus determinou, vai ter que ser assim. Se você quiser mudar ou espernear, você vai para o céu. Pode fazer o que você quiser, pode pecar, pode fazer... Ninguém defende essa posição. Quem é que prega isso? Então, pastor, está eleito. até prega, mas é seita. Exatamente. Não existe uma igreja Você está eleito, na verdade vai cair. Irmão, então, olha, me diz uma coisa. A sua esposa, diante do altar, ela não jurou para você amor até a morte? Sim. E por causa desse amor incondicional você sai aí adulterando, paquerando outras meninas? Claro. Se você não faz isso sendo pecador como eu, por que a gente faria isso com Deus? Sim, isso é uma suposição, mas isso não é uma realidade. Pessoas fazem muitas alianças na igreja e isso não é realidade, nem no casamento e nem na igreja. Bom, a verdade é essa. Isso já vai do casamento de cada um. De cada um não, é só olhar para a janela, é só olhar para fora. Não, mas pastor, as pessoas agem de forma traiçoeira, não porque eu confio na fidelidade do outro, no voto do outro. Não, ela não vai me abandonar porque ela prometeu de Deus, então eu vou fazer o que eu quiser. Que é mais ou menos isso que o senhor está dizendo que a gente faz em relação a Deus. Deus disse que eu estou salvo, então eu vou viver na gandaia porque eu estou salvo mesmo. Deus não pode voltar atrás da palavra dele. O marido que trai a mulher que trai o marido, trai porque é safado, não é porque está confiando. A mesma coisa que a gente confia na eleição para pecar à vontade. E vai para o inferno. É safado. Não é eleito coisa nenhuma, porque se ele fosse eleito, ele responderia ao amor de Deus com amor também. Por que vocês me amam, disse Jesus Cristo? Porque eu amei vocês primeiro. Não foi isso? Ora, então a resposta ao amor de Cristo é o nosso amor. Se você não tem amor, então porque você nunca foi amado. Jorge dos Santos, eu moro na capital do Rio de Janeiro. No fundo, Deus não dá livre-arbítrio, ele dá limite. Ultrapassou, será responsabilizado. Eliane Paixão Batista, de Barra Mansa, também no Rio. Quem escreve é Deus, mas eu tenho responsabilidade sobre minhas escolhas. Deus vai nos direcionando em todos os nossos momentos diários. Boa! Lembrei um texto aqui contra o seu ponto de vista aí, reverendo. Vai lá. Deus diz assim para o povo de Israel: eis que coloco diante de vocês a vida e a morte. Né? Escolhei, Josué também, escolhei a quem vocês vão servir. Se o povo podia escolher... Continua o texto. Eu e minha casa serviremos. Não, antes disso. Escolhei agora quem servais. Quais são as opções de Deus? Se aos deuses que serviram a vossos pais da além do Eufrates, ou aos deuses dessa terra. O que ele está dizendo? Se vocês forem escolher, vocês sempre vão escolher errado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. As escolhas de vocês vão cair nessas duas. Ou os deuses que serviram seus pais, ou os deuses pagãos dessa terra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom. E quando Deus propõe lá, eis que coloca diante de vocês a vida, Deuteronômio 28, né? A vida e a morte e tal, Deus está mandando escolher, não está? Tá, claro, é a responsabilidade humana. Deus sempre nos manda escolher. É a nossa responsabilidade diante dele. Mas foi ele que determinou, por que nós vamos escolher? Não, mas peraí, veja só. O plano de Deus decretivo é um plano secreto. Eu não sei desse plano. Ele não está em lugar nenhum escrito. Por qual plano que Deus me mandou viver? Deus mandou viver pela palavra. Foi por essa revelação que ele mandou viver, não pela revelação secreta, não pelo plano secreto dele, mas pelo aquilo que está revelado. E isso pertence a nós. Eu tenho que escolher isso. Eu tenho que escolher sempre o que a palavra me manda fazer. Então, na verdade, está embutido o livre-arbítrio aí. E é um plano secreto de Deus que te dá uma cobertura, não é? Quer dizer, como subterfúgio da interpretação soberana de Deus para a predestinação. Então, eu entendo isso, e eu respeito, mas realmente não é o que eu creio. Eu quero dizer que entendo completamente aquilo que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que não... É verdade, meu irmão, mas isso não é o tipo da palavra. Jesus certa vez falou assim: olha, sabe por que vocês não ouvem a minha voz? É porque vocês não são do meu aprisco. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Pode falar, pastor. Em Lucas 14, 27, aquele que não toma sua cruz e não nega em si mesmo e me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então a própria palavra, a presença de Jesus, é a revelação para salvação ou condenação. E é o crer, aquele que crer
não aquele que estiver eleito, não aquele que for predestinado, aquele que crer. Então, a responsabilidade do crer é decisória, não é complementar, porque na eleição é complementar, já está eleito, então ele crê. Não, creio, cri por isso falei, como diz Paulo, né? Cri por isso falei. A fé, sem ela, é impossível agradar a Deus. É importante que a fé me impulsione, não é? Claro, o Espírito Santo me convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado e da justiça. Agora completa o versículo. Concordo plenamente com o que você falou. Agora completa o versículo. Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. É claro que Ele nos manda decidir. Só que quando nós decidimos por Deus é porque o Espírito Santo atinge o nosso coração e nos encaminhou para isso. Essa é uma discussão sem fim. O telespectador já entendeu e ele não está preocupado com o destino eterno. Ele está preocupado em saber se Deus determinou a quantidade de filhos que eu vou ter, Ele determinou qual vai ser minha profissão. Se eu vou ser rico ou vou ser pobre. Posso colocar a coisa de uma outra forma? É como se identificasse duas causas para uma situação. Uma causa que a gente poderia chamar de causa primária e uma causa que a gente pode chamar como causa secundária. Por exemplo, eu citei agora há pouco a história de Davi, de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Aí você pensa, qual foi a causa primária pelo que aconteceu com José? É claro que foi Deus. Deus disse que José disse que Deus estava enviando para a preservação da vida. E ele reconhecia esse processo. Mas Deus, na sua causa primária, Ele usa elementos. E esses elementos que Deus usa, Ele usa esses elementos conforme a própria natureza desses elementos. Se esses elementos são maus, Deus usa segundo a própria natureza a maldade deles. Lutero diz o quê? Que o diabo é o diabo de Deus. É, o servo de Deus. Não é? Então, meu irmão, ali o ódio dos irmãos foi usado, foi um meio, a causa secundária do plano perfeito, lindo, maravilhoso de Deus e santo para conseguir salvar o povo de Israel. Assim foi. A morte de Jesus, a causa primária, a morte de Jesus foi planejada antes dos tempos eternos para você e para mim. Qual foi a causa secundária? Foi a ganância de Judas, foi a inveja dos fariseus, foi a covardia de Herodes. E foi isso, Deus usou a causa secundária. Então, quem é responsável pelas minhas escolhas? Eu e Deus. Eu sou a causa secundária das minhas escolhas e Deus é sempre a causa primária. Não sei se ficou melhor compreendido assim. Tá bom. Quer acrescentar? Eu quero acrescentar, na verdade, nesse sentido, está mais próximo, né? Embora tenha as divergências. No caso, Deus sempre está se aproximando do homem. Isso é uma verdade na Bíblia toda. Deus busca o homem o tempo todo, através de lei, profeta, Jesus, apóstolos, igreja, Espírito Santo. Então existe sempre isso. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, sim, creio, Deus coloca na minha vida, Deus colocou uma pessoa que trabalhava comigo para me falar do Evangelho. Assim, e também fui criado num lar evangélico. Enfim, coisas aconteceram para me atrair, para me trazer para perto de Deus. Mas então isso daí é um agir de Deus constante. Quando Ele me atrai, e aí sim Deus coloca situações claras e específicas. Mas eu preciso decidir. Quando eu sou atraído, eu preciso decidir. Quero Deus. Eu quero continuar amando a Deus. Então, isso não é insegurança? Por exemplo, algumas coisas acontecem, então você diz, não, essas coisas aqui foram de Deus. Não, essas daqui, Deus não teve nada a ver com isso. Como que a gente vai viver desse de uma loteria? Isso vem ou não vem de Deus? Não, a Bíblia diz assim, examinai tudo e retém o que é bom. Esse é em relação à palavra. Exatamente, não, tudo. Examinar tudo e retém o que é bom. Então eu preciso fazer esse exercício sempre. O exercício da santificação é um exercício de escolha. Então eu preciso, e por isso nós nos desenvolvemos, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Eu preciso me desenvolver. E se não fosse assim, eu acho que seria monótono. Como é que vai? Seria monótono, né? Quer dizer, está tudo certo, vai vivendo aí. Não, eu preciso me desenvolver. Você tem filhos? Graças a Deus, dois lindos filhos. Filho pequeno? Então eu tenho filho pequeno. Quando você vai atravessar a rua com seus filhos, você deixa que eles segurem na sua mão para você atravessar a rua ou você segura na mão deles para atravessar a rua? Seguro na mão. É assim que Deus foi conosco. A nossa salvação não depende da força com que eu seguro na mão dele, e sim da força com que ele segura na minha mão. Já voltou para a salvação. Amanhã eu faço perseverança dos santos aqui, que é outro tema.
Norma Sueli Silva de Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela diz que Deus não escreve torto, não. Ele mesmo risca, ele mesmo escreve. Tudo que Deus faz é com muita perfeição. Nós escrevemos nossa história, mas com a permissão de Deus. O Raimundo Oliveira, de Alagoinhas, na Bahia. Meu comentário é baseado no livro de Esther. Ali podemos constatar à luz da palavra, onde o único livro em que o nome de Deus está em oculto. Mas olhamos a posição de uma mulher onde Deus muda o seu destino e a história do seu povo. Podemos ver a soberania e a escolha de Deus sobre a humanidade. Edinaldo Martins, de João Pessoa, na Paraíba. Não acredito no livre-arbítrio. Quando nascemos, Deus deseja o bem a cada um de nós. Agora cabe a nós dar lugar a Ele para que Ele realize seus bons projetos em nossa vida. Ramon Tardelli, de cidade de Tauá, no Ceará. O destino é sempre certo, pois se fosse uma linha fixa, Noé também seria destruído. Porém, o próprio Senhor se arrependeu de destruir o homem. Deus pode, a qualquer momento, mudar o destino de qualquer pessoa, segundo os seus atos. Bom, eu tenho que dar o resultado aqui do programa, que chegou ao final. Você que tem questionamentos ou observações a fazer, envie-os para o reverendo Fernando Almeida, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou para o pastor Marcelo Souza, da Igreja Verbo da Verdade. O contato dos dois está no site, vejamsó.com.br, aba Contatos. Resultado da enquete. Você acredita em destino? Responderam que não, 65%, 26% responderam que sim, e 9% ainda não se definiram a respeito do assunto. Talvez o destino de vocês seja permanecer indefinidos. Vamos lá. Quem vai levar a camiseta da Agrade? É a moça chamada Daiane, que mora em Andradina, no interior de São Paulo. Parabéns, Daiane. Para você que fica com a gente, que fica com a RIT, a paz e a graça de Jesus. Nos vemos no próximo Vejam Só.